Vamos falar do filme Watchmen, ou em português seria Doutor Manhattan. O filme foi baseado numa série mensal em quadrinhos dos anos 80 e foi feito em 2009, dirigido por Zack Snyder. O filme em português, Doutor Manhattan, apresenta um grupo de justiceiros em Nova York. Um dos heróis, Dr. Manhattan, fica preso em uma sala onde ocorreria uma experiência científica. O corpo dele é desintegrado, mas ele volta a existir com superpoderes. Aí é que se transforma no super-herói. Como se fosse feito totalmente de energia, ele consegue modificar seu corpo. Ele se torna um herói e é próximo de um deus, com poderes de tal forma que ele é quase que um deus. O tempo para ele deixa de ser linear e ele pode presenciar tempos diferentes. Ele pode também se dividir e fazer mais de uma coisa simultaneamente. Depois de ser acusado de transmitir câncer para as pessoas, ele se isola em Marte. Como ele adquiriu muitos conhecimentos, a sua consciência ela foi se desenvolvendo cada vez mais e ele passa a ter poucas emoções, ele passa a usar bastante a razão, usar muita razão e ter pouca sensibilidade para as questões humanas. Ele vai para Marte e ele fala o seguinte das pessoas da Terra. Estou cansado da Terra, dessas pessoas. Cansado de me envolver na complicação de suas vidas. Vocês afirmam lutar para construir o paraíso, mas o paraíso de vocês é povoado por horrores. Talvez o mundo não tenha sido criado, talvez nada tenha sido criado. Um relógio sem relojoeiro. É tarde demais. Sempre foi e sempre será. Tarde demais. Eu morrerei e o universo nem perceberá. Na minha opinião, a vida é supervalorizada. Estou deixando essa galáxia por uma menos complicada. Adeus. Então, ele diz que apesar do homem fazer um grande esforço para construir um paraíso, a própria natureza do mundo, a natureza dos seres humanos, as suas deficiências, as suas falhas, as suas limitações, e isso tudo leva a uma imprevisibilidade do mundo. E as coisas não são previsíveis, não são de acordo com a sua razão. Ele, como tem uma mente muito desenvolvida, para ele tudo deveria ser perfeito, tudo deveria funcionar muito bem, mas o mundo não tem essa natureza. Apesar dos esforços dos homens, muitas surpresas podem acontecer e o mundo se comportar de uma maneira diferente do que se esperava, de uma forma ilógica, né? Inesperada para ele. De qualquer maneira, no final ele percebe que essas coisas erradas que os humanos fazem, né, suas faltas, suas fraquezas, acabam provocando alguns efeitos inesperados no mundo, que ele acaba se surpreendendo por essa imprevisibilidade, acaba causando alguns efeitos que ele não poderia prever, que seriam inesperados e causariam surpresa com ele. E até ele passa a ter até algum gosto pela humanidade, por suas falhas e sua possibilidade até de criar alguns fatos imprevisíveis através
dessas falhas que acontecem, ele poderia acabar surpreendendo. Ele que não tem muita sensibilidade já a essa altura, que tem sua mente muito desenvolvida. Entretanto, um dos super-heróis é o sujeito mais inteligente do mundo, e ele tem um plano que não é assim um plano muito correto, né? Mas ele, como os Estados Unidos e a Rússia estavam a ponto de entrar, estavam próximos de entrar em guerra, era a época da Guerra Fria, então uma guerra mundial estava muito próxima, né? Eles falavam, faltavam 5 minutos para meia-noite, a guerra estava muito próxima. Esse super-herói, ele teve uma ideia de destruir uma parte do planeta, destruir algumas cidades, utilizando seus superpoderes, simulando como se fosse um ataque atômico, alguma coisa assim. Mas ele fez com que as coisas dessem a impressão de que o Dr. Manhattan, na verdade, que teria produzido toda essa destruição. E as autoridades, pesquisando a origem da destruição, chegaram à conclusão que realmente havia sido o Dr. Manhattan. Pelas informações que eles conseguiram, o Dr. Manhattan teria feito aquela destruição em parte do mundo. Quando os outros super-heróis aí confrontam esse super-herói que bolou esse plano, né, que era um gênio, eles ficaram revoltados porque milhões de pessoas morreram. Mas o que aconteceu? A consequência foi que os Estados Unidos e a Rússia resolveram se unir. Terminou a tensão da Guerra Fria e ficaram em paz porque perceberam que era importante que se unissem para lutar contra o inimigo comum, que seria o Dr. Manhattan, que estaria em algum lugar e seria um inimigo perigoso, que poderia destruir a Terra. Então esses dois países se unem e a Guerra Fria acaba, e o mundo que estava perto da destruição acaba sendo salvo por esse herói. Os outros super-heróis, eles se revoltaram com essa ideia desse método utilizado e ficaram contra esse plano, não concordaram. A princípio, o Dr. Manhattan, ele discordou também, achou um absurdo essa ideia posta em prática, né? Mas aí ele voltou a usar a lógica, passou a usar a lógica, utilizou o seu raciocínio lógico e achou que aquilo fazia sentido, que ele tinha razão em fazer aquilo, que havia sido uma boa ideia. E os dois países ficaram em paz e ele poderia se isolar em Marte novamente, que na verdade é o que ele queria mesmo, onde ele se sentia mais confortável. Fugiu, deixando a humanidade, os sentimentos humanos todos para trás, e foi ficar isolado em Marte, que lhe agradava mais, e assim ele acabou criando um idealismo na Terra. Ele que, tendo uma consciência bastante desenvolvida, provavelmente não criaria para ele um idealismo. Ele mesmo não seria afeito a um idealismo, porém achou que para os terráqueos isso funcionaria bem, e ele acabou se isolando em Marte, ficando lá sozinho, e que a ideia funcionaria bem assim. Então esse filme é bastante interessante, né? Pelos personagens, é um filme assim complexo, é um filme assim de super